Acabei de assistir Quarteto Fantástico, Primeiros Passos, novo filme da primeira família da Marvel, dos quadrinhos, né? Que só agora, finalmente, teve seus direitos de volta para Marvel, que conseguiu dar um jeito de fazer a história dessa família em uma outra realidade, em um outro universo. E, para mim, foi o grande acerto. Dessa vez, ao invés de a gente conhecer mais uma vez a história de origem do Quarteto Fantástico, a Marvel decidiu já mostrar eles depois de alguns anos que eles foram para o espaço e acabaram adquirindo superpoder, depois de atravessarem uma nuvem cósmica. Eu achei um grande acerto. Pela primeira vez a gente já vê a família como super-heróis, num universo que já está bem desenvolvido, e a gente vai ver eles partindo para uma missão muito perigosa. Eu gostei desse filme porque ele tem um senso de urgência muito grande. É um dos melhores filmes recentes da Marvel. Para mim, o grande diferencial de Quarteto Fantástico, Primeiros Passos, é que ele é um filme da Marvel que não parece filme da Marvel. Mas como assim, Renato? Ele não segue aquela fórmula que já está batida. O humor dele é diferente, não é aquele humor pastelão. E por ele ter um visual diferenciado, ele se passa no mundo retrofuturista. Ele me lembrou os filmes super-heróis dos anos 90 e começo dos anos 2000, antes de tudo ser focado em CGI. Ele é um universo visualmente encantador. Ele parece um futuro que a gente imaginava que seria nos anos 80. Lembra quando a gente tinha os Jetsons? Ele parece que é um filme live action dos Jetsons com a família da Marvel. Então, para mim foi um grande acerto. O diretor Matt Shakman, ele consegue criar uma Nova York muito diferente, com cores azuladas e um filtro muito bonito. E no meio disso, a gente tem também cenas de ação espetaculares. Espetaculares. A Marvel caprichou no CGI. Não é o CGI que a gente estava acostumado a ver nos últimos filmes, que estava muito ruim. Eles tiraram esse tempo para realmente aprimorar o CGI. Então, quando a gente vê as cenas de ação e os personagens, como o Galactus, por exemplo, e a Surfista Prateada, dá para ver que eles investiram mais tempo para ter mais qualidade e não aquela coisa jogo de videogame que a gente viu nos últimos filmes. Ele é um filme que ele traz uma história simples, é uma família que precisa lutar contra um grande vilão, mas ele faz dessa história que a gente já conhece tão bem feitinha que fica gostoso de assistir. É um filme imersivo, eu me senti naquele universo, eu me encantei com os personagens. O único defeito para mim é que eu queria um pouco mais de interação entre os personagens. O filme ele passa muito rápido. Ele tem um ritmo frenético gostoso, não tem barriga, não tem aquele momento, nossa, ficou chato agora, que era uma coisa também recorrente nos filmes de super-heróis. Não, a história é contada de uma maneira bem dinâmica, que você não fica em nenhum momento entediado. Tudo que tá ali precisa estar. Então, o roteiro do Eric Pearson arrasou nisso, porque é uma história que ela consegue rapidamente já ir ali pra ação, sem ficar com muitas delongas. E mesmo assim, desenvolver os personagens. Eu me apaixonei por cada um dos personagens. Para mim, o coração do filme é a Vanessa Kirby. Ela tá, assim, demais. Ela traz uma atuação muito poderosa. O Pedro Pascal, como sempre, espetacular. Ele é o Reed Richards e ele tá numa química maravilhosa com a Vanessa. E também o super-herói caiu muito bem nele. Temos também o Joseph Quinn. Ele, cara, que tocha humana, um personagem muito interessante, cheio de camadas, não é só aquele molerengo, ele tem todo um arco dele, aliás, todos os nossos super-heróis têm um arco dentro da trama, o que é muito legal, porque cada um tem seu momento de brilhar. Eu só queria que eles interagissem mais, tem pouca cena deles interagindo, mas é isso também que ajudou o filme a ter o ritmo frenético. E o Galactus é o vilão. A gente tem um vilão aqui digno de Thanos, claro que não tão desenvolvido, porque Thanos veio de uma linha ali de filmes, né? Mas o Galactus é um vilão assustador. A motivação dele é interessante, não é aquela motivação banal. E o que ele quer também é punk.
E eu acho muito legal que o filme ele tem senso de urgência. Se eles não salvarem o mundo vai acabar mesmo. E me lembrou Os Vingadores. As cenas que se passam em Nova York são bem parecidas com os quatro tentando salvar ali, mas essa Nova York é retrofuturista, o que dá mais charme ainda. Mas a cena do terceiro ato de ação é muito boa, e ela tem todo um contexto emocional que me deixou emocionado. Ele é um filme que não se apega aos outros filmes da Marvel. Eu acho que o segredo da Marvel agora tem que ser esse. Parar com isso. Pra você assistir esse filme, que nem Capitão América, o último Capitão América, Brand New World, pra você assistir, você tinha que assistir Incrível Hulk, você tinha que assistir não sei o quê. Esse filme não. Você não precisa assistir nada da Marvel. Ele é uma história própria, sem pontas, amarras e tudo mais. Ele tem a história dele e eu acho que é isso que faz dele muito interessante, que você não precisa dessa coisa de assistir milhares de filmes e séries. É uma história própria, o que dá todo o charme pro filme. Os personagens são muito bem trabalhados, eu mal posso esperar para ver eles em outras produções. Eu acredito que o Reed Richards ele tem todo o cacife para liderar os Vingadores agora, dos novos personagens. Eu acho que ele é o que é mais carismático, é o mais interessante. E ele é todo família, então é um personagem cheio de camadas. A Vanessa Kirby também brilha, a personagem é maravilhosa. E temos algumas surpresas no filme, incluindo o Herbie, que é o robozinho, que também me lembrou os Jetsons, né? Lembra que os Jetsons tinha faxineira? Então eles pegam um pouco desse negócio dos Jetsons para criar um futuro, que era o futuro que a gente imaginava que ia ser quando a gente viveu nos anos 90, e acabou sendo totalmente outra coisa, né? Eu preferia esse futuro utópico com as coisas mais bonitinhas, mas acabou sendo isso que a gente tá vendo aqui. E tudo bem. O filme tem 2 cenas pós-créditos. A primeira dela foi aplaudida. Cara, o povo surtou! É uma cena que apresenta... Cara, não posso contar, não, mas... Ai, é a cena! Eu vibrei no cinema com a primeira cena pós-créditos. Ela é curtinha, mas é a cena. E a segunda cena pós-créditos é mais uma brincadeirinha ali com algo que eles fazem no filme. Ela é divertidinha, mas não tem tanto impacto. Mas a primeira cena pós-créditos é sobre o futuro da Marvel. Eu acho que com esse filme a Marvel finalmente entra nos trilhos de novo. Ele é um filme que, apesar de ele ter coisas passadas no espaço, ter um vilão que é devorador de mundos, ele é mais pé no chão. Eu gosto quando a Marvel faz filmes mais pé no chão, como Capitão América e Soldado Invernal, que não tem aquele monte de coisa. Ele não tem muitos elementos, é uma história mais simplista. E o Matt Shakman dirigiu os episódios de WandaVision, então ele consegue criar um visual muito rico em detalhes, sem ser aquela coisa, poluição visual de Homem-Formiga, o último Homem-Formiga, né, que quanto Money, que me irritou. É um mundo bonitinho. Eu queria que os Vingadores viessem para esse mundo e não que o Quarteto Fantástico fosse para fora. Vamos ver. Fica tudo em aberto. Mas eu achei que a Marvel acertou em cheio. É um filme que vai agradar muito. Para quem não tava gostando dos últimos filmes da Marvel, esse filme traz uma forma diferente de fazer Marvel e eu gostei muito mais. Eu espero que agora que a Marvel vai rebootar com Vingadores Guerras Secretas, eles façam mais filmes assim, sem ter muita ligação com o universo deles, e que seja uma história redondinha, que não precisa de muita coisa, ela se conta sozinha, não tem muitos elementos, mas os elementos que eles têm, eles conseguem lidar de maneira fantástica. Quarteto Fantástico, Primeiros Passos, é espetacular. Nota 9. Só achei que podia ser mais longo, podia ter mais interação entre eles, mas é o primeiro, né? Mas me deixou com o gostinho de quero mais. Qual foi o último filme da Marvel que deixou você com o gostinho de quero mais? Então eles acertaram em cheio. Comenta aqui embaixo qual é as suas expectativas para Quarteto Fantástico Primeiros Passos, se você já assistiu, se você concorda com a minha crítica ou não. Segue o canal, marca os amigos, para continuar fazendo essas críticas fresquinhas para você. Um grande beijo e até a próxima.